Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Muito bem, o Salmo do dia é um salmo, sempre uma palavra para nossas vidas, uma revelação da parte de Deus. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui no Salmo de número 95, Salmo de número 95. Geralmente a gente conhece bem o Salmo 90, 91 e outros salmos, mas alguns salmos parece que passam um pouco desapercebidos, mas toda palavra de Deus, o 91 também se revela a nossas vidas, mas eu queria lembrar esse salmo de hoje. Esse salmo onde há um convite, geralmente nos salmos de forma geral, há esse convite. Mas eu quero destacar esse salmo, ele é pequeno, 11 versículos apenas. E se você está em casa e você pode acompanhar comigo, muito bem. Se não, você pode depois em casa, com cuidado, aprender sobre este salmo, salmo de número 95. O salmista convida a louvar e a celebrar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, e como no dia da tentação do deserto, quando nossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Aqui um salmo bem precioso, muito precioso. Esse salmo é um convite, sem sombra de dúvida, você vai ver, um convite à adoração. Adoração ao Deus. É uma definição de adoração completa. Pronto. Você vai ver que esse poema, o recurso que ele é usado, apresenta um Deus a ser adorado, não só porque ele é Deus de toda a criação, mas porque ele é o Deus da misericórdia, é o Deus que tem prazer em nos abençoar, é o Deus que todos os dias estende as suas mãos. Nas suas mãos estão respostas para toda e qualquer pergunta que o homem possa fazer. A adoração é como se fosse o tema principal, e é um tema muito discutido nos salmos.
Esse versículo 6, por exemplo, indo direto ao ponto, capítulo 95, versículo 6. Ó, vinde, adoremos, prostemo-nos, ajoelhemos-nos diante de quem nos criou. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Você prestou atenção? Eu vou ler novamente. 95, 6. Ó, vinde, olha o convite. Adoremos, prostemo-nos, ajoelhemos diante daquele que nos criou. Esse salmo, ele verdadeiramente, ele aponta o caminho da adoração. O conteúdo da adoração. Você vê no versículo 1, vinde, cantemos ao Senhor. É glorificar e exaltar o nome do Senhor. É um convite ao homem, a todo ser, louvar o Senhor. Temos o conteúdo da adoração. Aqui esse salmo fala nos seus caminhos. E por isso que nós devemos adorá-lo. Prostarmos diante da beleza da sua santidade. Não é preciso ir muito longe para entender esse salmo. O saltério, o som dessa música, o assunto que permeia todo este salmo, fala de adoração. Fala de uma vida de busca ao Senhor. Fico maravilhado porque nós encontramos um texto tão belo como esse. Nesse salmo, Deus se revelando de uma forma tão forte para mim e você nesta manhã de quarta-feira. O Deus que exige adoração. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade adorar esse Deus que opera maravilhas em nossas vidas. Eu não sei que nesta manhã como foi que você amanheceu o dia, mas esse salmo convida a você, a mim, a nós, a nos prostrarmos diante do Deus que por nós tudo executa. Ele merece toda a nossa atenção, Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. O versículo de número 2 também, ainda um convite para adorar, ele diz assim: apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmo. Você percebe como nós devemos apresentar-se a Deus? Lembra do Salmo 100? Quando diz, o Salmo 100 também é um convite para adoração: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. Aqui, meus irmãos, o texto nos ensina, os salmos, aliás, de 1 a 150, a introdução dele, principal é que nós devemos nos abaixar mesmo, nos prostrar diante do Senhor. No Velho Testamento a gente vê essa expressão do hebraico mesmo, apontando a humildade, como devemos nos prostrar, nos inclinar, sempre com o rosto em terra. Era muito comum a gente ver os reis temente a Deus se prostrando diante do Senhor, exaltando a Deus. E esses versículos, especialmente do Salmo 95, versículo 1, versículo 2, 7 e 10, temos o conteúdo da adoração. Temos aqui uma mensagem direta para não ficarmos tristes diante de Deus, mas alegre adorando Ele. E aqui, irmãos, essa mensagem ela abrange e deve abranger toda a nossa vida. Nosso Deus, por que devemos adorar, por que devemos nos prostrar, por que devemos nos ajoelhar diante do Senhor? Primeiro porque Ele criou tudo, Ele nos formou, Ele é o Criador por excelência, mas também porque Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pasto, nós somos ovelhas da sua mão, ovelhas de Deus, foi Ele que nos formou e dele somos. E se hoje ouvir a sua voz, não endureça o coração. Um coração endurecido Ele não adora. Um coração endurecido não se prostra diante de Deus. Um coração rebelde, como aconteceu lá em Meribá, o texto aqui fala da rebeldia do povo. No dia da tentação do deserto, também caíram ali muitos, porque murmuravam e reclamavam diante de Deus. Se hoje você ouvir a voz de Deus, em vez de estar reclamando, adore ao Senhor.
Os nossos pais, o Salmo diz, conta o contexto histórico que o coração endurecido lá em Meribá, os nossos pais tentaram a Deus, provocaram a Deus e ali viram o que Deus fez. Inclusive até Moisés, ele desobedeceu, por isso ele viu a terra e não entrou nela. E esse versículo 10, queridos irmãos, não é preciso, talvez você conheça pouco a história, mas só lendo esse verso 10, você vai perceber o coração de Deus. 40 anos, Deus triste com esta geração. 40 anos, saíram do Egito, mas tinham saudade do Egito. Comentavam sobre a cebola do Egito, o alho do Egito. E não tinham o coração agradecido da liberdade que Deus dera através do seu servo Moisés, o mar vermelho que Deus abriu. Mas o povo continuava reclamando. Sempre tem um motivo para reclamar. 40 anos eu fiquei desgostoso com essa geração, porque era um povo que erra no coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Domingo passado na igreja a mensagem que o povo me parece completamente desviados do caminho do Senhor, já não adora mais a Deus, já não conhece mais a Deus. E aqui Deus fala 40 anos, um povo errando, 40 anos, Deus ali mostrando milagres, descendo maná do céu, água saindo da rocha, os milagres acontecendo e o povo com o coração endurecido. Aí Deus fez um juramento, disse assim: olha, eu jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Só Josué e Caleb, mas aqueles que saíram do Egito, mente de escravo, pessoas reclamando constantemente, não entrou na terra prometida. Inclusive, lá em Meribá, Deus mandou fogo, queimou quem estava na beirada do arraial, começaram a ficar queimado porque Deus não suportou tanta reclamação, tanta ingratidão do seu povo. E o recado de Deus nesse salmo, o salmista diz: vinde, adoremos, nos prostemos, ajoelhemos diante do Senhor. Nesta manhã, antes de você ir trabalhar, antes de você fazer qualquer coisa, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você: se ajoelhe onde você estiver, se prostre diante onde você estiver, cante um hino, louve ao Senhor, adore ao Senhor, porque dele é tudo, ele é o Criador, ele é o grande Deus, ele é o grande Rei, e ele está acima de todos os deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os segredos dos homens, nas alturas dos montes, tudo é de Deus. Seu é o mar, porque ele fez o mar. Você já foi algum dia à praia, você já viu a dimensão, pode perceber o tamanho desse Deus. Seu é o mar, porque ele fez, ele o fez, e as suas mãos formaram também a terra seca. Ó, vinde, adoremos-nos, prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, 6. Gostaria que você ficasse na sua mente, nesta manhã, o Espírito Santo colocar seu coração. Adore a Deus. Prostemo-nos diante do Senhor, se ajoelhe diante de Deus, porque Ele é o Deus de todo o livramento, é o Deus da minha vida, é o Deus que tem me abençoado e vai me abençoar. Salmo 95, uma reflexão, 11 versículos. Deus triste, 40 anos com o povo, porque era desobediente. Eu não sei quantos anos você tem. Você tem quantos anos? 50? Já tem 50? Tem mais de 50 anos? 60? Ainda não? Ou já tem 60? Já tem 60, 70. Aqui o texto diz que Deus andou 40 anos desgostoso com o povo. Quanto tempo será que Deus está andando? Deus está alegre comigo ou triste comigo? Ou será que Deus, assim como estava com Israel no passado, desgostoso? O povo estava no deserto, mas não buscava a Deus. Deus mandava comida, mas não agradecia a Deus. Mesmo assim reclamava e ficava lembrando do passado. Deus está desgostoso. Ele passou 40 anos. Se eu perguntar a você, onde é que tem na Bíblia que Deus passou 40 anos desgostado daquela geração? Aí você responde, Salmo 95, 10. 40 anos, Deus chateado.
porque o povo era desobediente. Então, tudo isso no Salmo 95. Mas eu queria que você nesta manhã atentasse para o verso 6, que é o texto áureo, que esse salmo é um convite a louvar e a adorar e a celebrar o Senhor. Vou repetir e concluir o Salmo 95, 6. Ó vinde, olha o convite aí. Ó vinde, adoremos, prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Você pode dizer amém? Então, quando você puder hoje, se você puder agora, faça isso. Se ajoelhe e adore a Deus. Salmo de número 95. Salmo, aliás, 95. Esse é o salmo do dia.